O pessoal da Polícia Federal e do PGR tem medo de falar a verdade do que eles pensam, do que eles acham, na cara a cara das pessoas. Tudo bem, são funcionários públicos, alguns deles ficam pensando em planos de carreira, a gente pensa em Brasil. Mas eu quero saber de você. Vocês viram essa foto da thumbnail aí? Está o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Qual palavra define os dois para vocês? A resposta é livre, que é para mostrar que não tem robô aqui mesmo. Se vocês tivessem que pegar uma palavra do dicionário do Aurélio, qual palavra vocês pegariam para definir esses dois ministros do STF? Eu gostaria que vocês escrevessem. Alguém escreveu aqui, e Moraes. Não, é só o Moraes, é com E. Sacanagem, estou brincando com você. Criminosos. Boa tarde, Manuel. Quem mais aqui, olha? Todos iguais, acéfalos, vagabundos, os dois canalhas, dois bandidos, corrupção, conluio. Vejam vocês que não tem uma palavra para falar assim, dois companheiros. Não tem uma para dizer assim, dois amigos, duas pessoas íntegras, duas pessoas de reputação ilibada. Não. O que vem aqui é de criminosos, quadrilheiros, trambiqueiros, vigaristas para cima. Isso daí é o que dá para escrever aqui, é o que dá para a gente ler que a galera está escrevendo. E por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque está na hora de nós começarmos a falar. Tem uma ameaça aí do Procurador-Geral da República, do Paulo Gonet, de monitoramento das redes. Já começaram as ameaças. Não, porque nós vamos estar atentos, porque fake news, porque isso... Ô, Gonet, você já resolveu olhar para o contrato de 129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que você disse que é legal? A questão toda é a seguinte, Paulo Gonet, o princípio da moralidade. Você já ouviu falar nele? Ou está difícil de entender o que é moral, o Procurador-Geral da República? O que nós estamos vendo aqui através das respostas de vocês, eu vou fazer questão, pode continuar respondendo aqui, eu coloquei agora aqui no público, que é para o pessoal ver a indignação das pessoas nas redes sociais. E nós vamos falar de rede social aqui também. Mas eu vou começar por esta questão do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. Eles têm mania de dizer que não, nós estamos fazendo o nosso trabalho, a opinião pública não interessa. Pode não interessar para vocês, mas vai interessar para a eleição do Senado. Cada um que está aqui vai exigir do seu candidato ao Senado postura, hombridade, coragem, respeito pelo voto que for dedicado a eles. Esse é o pensamento que nós temos. Agora há pouco, enquanto eu estava descansando aqui, né, para fazer a nova live, porque a gente descansa não é da cabeça, não, a gente descansa da voz, que senão a voz não aguenta chegar no final do dia. Você todo dia, além de você falar aqui durante 1 hora, que somos só nós, eu e vocês. Não tem ponto eletrônico, não tem teleprompter, não tem direção, não tem produtor, né, não tem diretor falando o que você vai falar ou não, embora alguns aí quisessem pautar o que eu ia falar, mas não deu muito certo, não. Não tem nada disso aqui. Sou eu e vocês. Só nós. Então, na hora que eu estava descansando aqui, estava aquele Antônio Lavareda. Parece que vai fazer uma série especial na CNN, né? Diz que o maior cientista político do Brasil. Meus ovos. Todo mundo sabe que o cara é de esquerda, de viés de esquerda. Mas ele estava falando uma coisa agora na CNN a respeito do segundo voto ao Senado. Isso me despertou uma atenção. Lembrando que hoje, às 8 horas da noite, eu tenho live na nossa comunidade privada. Então, vocês que são membros da comunidade privada, fiquem atentos, porque hoje, às 8 horas da noite, eu tenho live, vou abrir para 6 perguntas. É uma live rápida, não é uma live demorada na comunidade privada. Hoje vai ser cerca de 1 hora. Então, vocês vejam que além das 5, 6 lives que a gente faz, essa aqui já é a 4ª do dia, além dessas lives, eu ainda faço live na comunidade privada, ainda faço articulação, converso no telefone com pessoas, ou seja, haja voz durante o dia inteiro.
Por isso que eu estou tirando os finais de semana para descansar, tiro um pouco, coloco um pouco o pé no freio. Por isso que vocês aqui também nos ajudam fazendo os comentários de vocês, e eu tenho sempre que agradecer aos nossos moderadoras e moderadoras que estão aqui atentos para fazer a coordenação, tá bom? Então vamos diretamente ao que interessa. Eu fiz essa pergunta para vocês porque eu quero trazer aqui, primeiramente, a reportagem da BBC de Londres. Olha só o que fala aqui, ó. Nunca vi isso antes. As críticas à atuação de Toffoli no caso Master nos bastidores da Polícia Federal e da PGR. E por que eles estão falando dos bastidores? Porque ninguém tem coragem de falar na cara, na real. Exceto um certo jacaré que existe aqui. José, muito obrigado aqui, José Aires, é isso? José Sais. Kleber, boa tarde. Reparou que na hora do vamos ver não existe fidelidade entre eles? Um quer comer o outro? Ah, claro, José. José, os mineiros têm um ditado que é bem válido nessa hora, né? A farinha é pouca, meu pirão vem primeiro. Isso, os mineiros são perfeitos ao dizer esse ditado. Vamos ver o que fala aqui um pouquinho essa reportagem? Eu vou precisar do recurso do óculos aqui, que senão eu não vou aguentar, não. Olha só. A atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na investigação do Banco Master, liquidado pelo Banco Central devido às fraudes bilionárias, é alvo de crescentes questionamentos nos bastidores dos órgãos de investigação. No mais recente capítulo dessa história, o ministro entrou em embate direto com a Polícia Federal após a realização de nova operação policial contra o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e outros empresários na quarta-feira, dia 14. Na ocasião, ele determinou que todo o material apreendido ficasse retido e lacrado no STF, ao invés de ser enviado diretamente para a análise dos investigadores da Polícia Federal, como é o comum nessas operações, segundo fontes ouvidas na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República. Após recuar e atender ao pedido da PGR para que o material ficasse com o Ministério Público Federal, o ministro surpreendeu novamente ao escolher quais serão os 4 peritos da Polícia Federal com acesso para analisar o conteúdo apreendido. Aspas. Nunca tinha visto isso antes, disse a reportagem um delegado da cúpula da Polícia Federal. Segundo outro delegado experiente ouvido pela reportagem, há boas referências sobre o trabalho dos profissionais selecionados, mas a forma como foram escolhidos causa estranhamento. Ele lembra que o ministro relator, sendo um dos membros do STF, que posteriormente vai julgar os investigados, deveria manter um distanciamento da condução prática do inquérito. Não deveria ser ele a escolher quem pericia vestígios numa investigação, avalia. E aqui eu volto para vocês, acabei não colocando, né, aqui deixa eu colocar somente aqui para vocês verem a reportagem que eu estava lendo. Eu li, acabei não mostrando aqui para acompanhar a leitura de vocês, mas vocês conseguiram entender o quanto a Polícia Federal está crítica. E aqui entra um detalhe de um comentário que eu quero fazer para vocês, primeiro a respeito de Dias Toffoli, depois de Alexandre de Moraes. Dias Toffoli é suspeito neste caso. Ele é altamente suspeito e pode até mesmo ser impedido neste caso. Por quê? Na apuração feita por uma das reportagens que nós já trouxemos aqui pela Polícia Federal, o irmão padre do ministro Dias Toffoli aparece como sócia de uma empresa que tem as iniciais DT, Dias Toffoli. Seria o ministro sócio oculto dessa empresa? Ninguém tem como responder nesse momento. Por isso que uma CPMI é fundamental para esse caso. Mas eu vou mais além, eu vou agora ao ministro Alexandre de Moraes. Nós temos colegas advogados, promotores, juízes que nos acompanham diariamente. E graças a eles nós conseguimos fazer um bom trabalho. Eles nos alertam, que nem nos alertaram agora, pessoal de Santa Catarina, Kleber, você errou. O prefeito de Balneário Camboriú um é um, o prefeito de Camboriú era outro. Para mim eram as duas da mesma cidade, mas me parece que a prefeita de Balneário Camboriú é filha do prefeito de Camboriú. Depois me corrijam aí se eu estou errado. Mas me parece isso. Então foi o prefeito de Camboriú que falou a besteira na live anterior. E quando vocês entram aqui e nos corrigem, com profissionais do direito, é muito importante. Se eu estiver falando alguma besteira, eles vão falar na mesma hora. Então, felizmente, até agora não tive nenhuma correção, mas a ajuda, a gente sempre é bem-vinda. Por isso, eu pergunto aqui aos nossos amigos profissionais do direito, vocês já viram flagrante suspeição e impedimento como esse?
além, obviamente, do flagrante impedimento do ministro Alexandre de Moraes? Isso é uma vergonha. É uma vergonha Dias Toffoli entrar nesse caso. Mas existe um outro problema muito claro, muito grave. Quem é do ramo do direito aqui também vai poder me corrigir se eu estiver errado. O ministro Alexandre de Moraes está fazendo, às vezes, de juiz da execução. Ele não pode ser o juiz que sentencia, o relator do inquérito, e ser o juiz da execução. A lei é muito clara que são juízes diferentes para o caso. E o ministro Alexandre de Moraes é quem está dizendo quem pode visitar o presidente Bolsonaro ou não pode. Mas ele não está agora num batalhão especial da Polícia Militar. Por que o ministro Alexandre de Moraes quer saber quem visita ou não o preso? As visitas autorizadas nos presídios ali da Papuda, por um acaso, tem todo esse requisito? Todos os juízes querem saber quem são os presos que estão fazendo a visita?